Foram muitos anos de treinamento e 5 dias de viagem para chegar à torre de vigia. Ficava no lugar mais afastado do reino, o destino que diziam ser para os fracassados. Me perguntava o que fiz para merecer ser enviado para lá. Havia completado minhas 18 primaveras no dia anterior. Caminhei junto de 2 guias pelos 5 dias e eles não cansavam de zombar do que estavam servindo na torre. Diziam ser o serviço mais inútil e chato de todo o reino. Confesso que esperava o pior. Quando finalmente chegamos, vi que não era a torre muito grande. Toda fita de pedra, com espaço para dormitórios e talvez uma despensa. Havia uma modesta horta e um cavalo no estábulo. Havia outros cômodos, mas na hora não consegui perceber. Fomos recebidos por um homem baixo, barrigudo e com o nariz largo, uma barba mal feita e um olhar carrancudo. "Ei, Lionis!" gritou um dos guias. "Temos um presente para vocês." O outro guia riu e eu percebi que se referia a mim. O que chamaram de Lionis me olhou com desdém e bufou de desânimo. "Mas um perdedor", disse ele virando as costas. Me despedi dos guias e de certa forma estava aliviado por não estar mais na companhia deles. "Ei, garoto, você é médico?" O homem carrancudo me perguntou. "Não, senhor. Fui treinado para a vanguarda." "Está vendo, Iori?" disse ele a outro homem que descia as escadas. "Pedimos um médico e nos manda um garoto. Desistiram de nós, malditos 1000 vezes." "Não liga para ele, ele está mal-humorado hoje", disse Iori me cumprimentando e eu me apresentei a ele. "Bem-vindo à torre de vigia Ganon, nos limites do grande reino decadente de Malgar." Falou com a pompa exagerada para fazer graça. "Venha, vou te apresentar aos outros." Subimos ao alto da torre e vi que a vista era ampla, uma vasta planície para todos os lados. Florestas ao longe rodeavam os limites que a visão alcançava. De prontidão estava um soldado alto e com um semblante sério. "Este é Arve, o melhor entre nós. Arve!" gritou ele chamando a atenção do soldado. "Esse é o garoto. Ele é um pouco distraído, não se preocupe." Recebi os cumprimentos do soldado e me apresentei. Iori me levou ao interior da torre e parecia maior vista por dentro. "Aqui está o capitão." Ele abriu a porta e sentiu um cheiro forte de mofo se espalhar pelo ar. Vi deitado na cama um homem com um estado bem debilitado, um olhar fundo, pálido, cabelos já grisalhos e com muitas rugas, mas não parecia ter idade avançada. "Ele está com uma doença que não sabemos como curar." "Por isso Lionis me perguntou se eu era médico?" perguntei. "Exato, pedimos um médico, porque não sabemos quanto tempo nosso capitão vai resistir nesse estado. Estamos cada vez mais preocupados. E não conseguimos levar ele para a fortaleza que você veio, ele não resistiria à viagem. De fato, fomos ignorados." "Para de reclamar, Iori", disse o capitão. "Eu estou ouvindo essa lamúria. Só eu tenho permissão para reclamar aqui. Bote o garoto para trabalhar, porque parado já basta eu." Apresentado todos da torre de vigia, fui encaminhado para guardar minhas coisas no dormitório. A noite seria a minha primeira vigília, e todos disseram que não havia nada para vigiar, porque ali não acontecia nada. A torre ficava localizada na divisa com um reino vizinho, que era há muitos anos aliado ao nosso reino. Além de ser um reino pequeno, com pouca força militar. Estava sozinho, passaria 4 horas de vigia, e a noite parecia calma. Não acontecia nada. Mal o vento balançava as árvores no horizonte. Decidi começar a escrever meus relatos nesse momento. Era uma forma de passar o tempo e pretendo relatar em minhas memórias tudo como realmente aconteceu. Escrevi enquanto vigiava, o sono começava a me alcançar. Olhei o horizonte e não sei se era a minha imaginação ou o sono, mas juro que vi alguém andando pela floresta, como se observasse algo. Estava longe demais para ter certeza de qualquer coisa, mas poderia jurar que vi algo. Não consegui mais relaxar, fiquei minhas horas de vigia em alerta máximo, mas nada aconteceu. Não sabia se deveria acordar os outros, imaginava se fosse um espião inimigo, mas diziam que nunca nada acontecia naquela torre. Será que logo na minha primeira vigília algo mudaria? Não poderia acreditar, mas se fosse verdade? Esperei para ter alguma confirmação antes de alertar os outros. Fiquei tenso durante toda a noite e finalmente meu horário de vigia terminou, e era a vez de Iori. Relatei o que havia visto e ele disse que deveria ser apenas um animal, que acontece às vezes, mas eu ainda achava que tinha visto uma pessoa. Fui dormir, mas não consegui relaxar. "Faz algo de útil, sorrisinho", gritou Lionis quando eu estava acordando. "Estou cansado de comer ovo e galinha, pegue algo diferente para variar." "Pode deixar, meu nobre", Iori respondeu com sarcasmo. "E leve esse novato, e vê se ensina alguma coisa para ele."
Estava sonolento ainda, e vi Iori pegar seu arco sem pressa. Quer ir caçar, novato? Ele me perguntou. Aceitei, não tinha mais nada para fazer mesmo, e fazia muito tempo que não caçava. No quartel, eu treinava sempre com a espada, e às vezes com o arco. Treinávamos fazer paredes de escudo, flanquear, disparada, que considerava uma estratégia suicida. Mas foi para isso que eu fui treinado, ser o primeiro da linha de frente, o lugar com menor chance de sobreviver. Andamos em direção ao norte, seria território fora do nosso reino, mas percebi o que ele queria fazer assim que descobri a direção que estávamos seguindo. Você sabe ler? Sim, minha mãe me ensinou assim que eu era pequeno, respondi. Que sorte! Muito raro alguém além dos nobres saber ler. Por você é nobre e está disfarçado, ele riu. Minha mãe trabalhava em uma casa de um nobre e ele a ensinou a ler, para caso ele tivesse uma vista cansada demais para ler. E assim eu e meus irmãos aprendemos a ler. Interessante, você me ensinaria a ler? Claro! Vi que tem alguns livros na sala comum, e eles estão bem empoeirados. Antes de você chegar, só o capitão sabia ler, e ele não está com muito humor para livros. Você viu o estado dele, não deve resistir por muito tempo. Adentramos na floresta, e Iori começou a procurar rastros. Foi aqui, não foi? Confirmei com a cabeça. Se algo esteve aqui, vamos descobrir. Eu procurava por pistas, mas não sabia o que procurar. Observe se tem galhos quebrados, ele disse. Folhas amassadas no chão, pegadas. Essa floresta é densa e não tem como andar por ela sem deixar rastros. Comecei a analisar tudo que estava à minha frente, mas não parecia ter nada. Comecei a crer que foi fruto da minha imaginação, mas parecia ter sido tão real. Encontrei uma pegada. Confesso que me preocupei nesse momento. É de um animal, melhor dizendo, do nosso almoço, ele riu. Caminhamos pela floresta seguindo as pistas. Iori parecia muito experiente, me mostrava os sinais, as pegadas e o que representava. Dizia que não fazia muito tempo que o animal havia passado, e era grande o suficiente para alimentar a todos. Por que te enviaram para cá? Ele perguntou ainda atento aos rastros. Eu não sei bem. Ouvi dizer que enviam as pessoas que cometeram erros para cá como um castigo. Mas não lembro de ter feito algo errado. E você? Uma aposta. Apostei com meu comandante em um jogo de mira e ganhei. Estaria tudo bem, mas não resisti. E, digamos que, eu passei do ponto na brincadeira. Zombei do meu capitão na frente do pelotão, e aqui estou. Ele sorriu. Há mais de 3 ciclos de estações. Fiquei sem palavras e ri. Lembrei do meu comandante e de alguma forma eu entendi a vontade dele de zombar. Continuamos a busca e Yuri continua a me ensinar sobre caçar e como usar melhor o arco e flecha. Ele era bom e não demorou para achar sua presa. Respira, ele começou a dizer. Tensiona bem esse arco. Mira perto do pescoço. Eu mirava com cuidado. O animal estava distraído. Cheirava a grama sem saber que viraria um banquete. Disparei a flecha, mas não acertei onde queria. O animal grunhiu de dor e partiu em disparada na tentativa de fugir. Mas antes de dar o segundo passo, uma flecha acertou seu pescoço e caiu sem vida. Iori sacou seu arco com tanta velocidade que mal consegui ver. Voltamos para a torre e no caminho Iori aproveitou para colher algumas ervas. Me explicou que servia para amenizar a dor do comandante. Na torre, Leo nos fez uma festa quando chegamos. Esse é bem gordo, repetiu ele. E Iori também deu as ervas colhidas, e o cozinheiro desfez um pouco de sua animação. Ele está pior hoje, disse Leonis. Iori não disse nada, apenas guardou o arco. Leonis surpreendeu, fez um banquete com porco selvagem, preparou batatas plantadas na horta, cozinhou legumes, acompanhamentos simples, mas foi minha melhor refeição desde que virei soldado. Porém, a noite não foi feliz. Todos escutavam a tosse constante do capitão e comentavam que ele piorava a cada dia. A preocupação era nítida, e mesmo sem saber nada do capitão, eu compadecia da sua dor. Eu queria poder ajudar de alguma forma. As ervas medicinais pareciam ter começado a fazer efeito, e as tosses diminuíram, mas foi tarde demais para o clima de preocupação melhorar. E esse foi meu segundo dia na torre de vigia de Aganon. O dia começou calmo. Estava começando a me acostumar com a rotina. Estava sempre um de vigia no alto da torre, e os turnos eram de 4 em 4 horas. O da vez era Iori. Ele costumava ficar agitado com suas vigílias, como se não conseguisse ficar muito tempo parado. Leonis era o responsável pela comida.
Por cuidar dos animais e a horta, como essas eram suas obrigações, ele não revezava em turnos no alto da torre. Todas as outras funções, como limpeza e organização, eram divididas igualmente. Todos cuidavam do capitão, que dificilmente saía do seu quarto. Arve treinava todos os dias com sua espada longa, repetia os movimentos de ataque incansavelmente. Treinava estocadas com lanças e combate com escudo. Parecia ser o único que se importava em manter suas habilidades tão afiadas quanto suas armas. E neste dia resolvi me juntar a ele no treino. Arve me dava dicas de como usar melhor a espada e aproveitar melhor o peso da arma. Era habilidoso com a espada, parecia ser experiente. Perguntava em meus pensamentos o porquê dele ter sido enviado para o fim do mundo. Começamos a lutar com espadas de treino. E ouviu gritos de Lewis. Eu aposto uma galinha que o grandão vai atropelar o novato. E você, Iori? Eu aposto uma batata no garoto, gritou Iori do alto da torre. Eles riam enquanto Arve avançava me atacando. E eu me defendi o quanto podia. Ele me derrubou e apontou a espada na direção do meu rosto. Foi rápido demais para entender o que aconteceu. Você está focando sua visão apenas na minha arma, Arve começou a dizer. Tudo que está em volta pode te ajudar ou atrapalhar, e a espada não é a sua única arma. Levantei para uma segunda tentativa. Quero minha batata, Iori. Lewis riu. Aproveite e faz um ensopado com a sua galinha, Iori respondeu. Duelei novamente com Arve. Resisti um pouco mais. Porém, dessa vez ele me desarmou segurando meu braço e me jogou outra vez no chão. Desse jeito você nunca vai ganhar de alguém maior que você, disse o capitão caminhando com auxílio de sua bengala para se manter de pé. Desvie e mire nas pernas dele. O capitão sentou recostando na parede. Parecia ter feito um grande esforço para chegar ali. Segui as instruções do capitão e consegui acertar Arve na perna. E deu um passo à frente e acertou minhas costas com o cabo da espada. Caí outra vez no chão, dessa vez com bastante dor. Você está bem, capitão? Quis saber Arve. Era o que mais se preocupava com ele. Não se preocupe, eu não vou morrer hoje, ele respondeu. Continuamos treinando e Arve e o capitão me davam dicas de como posicionar minhas pernas, como deveria atacar, detalhes que não ensinavam no quartel onde fui treinado. Eles pareciam bem experientes, vividos em muitas batalhas. Prestava atenção em cada lição ou conselho. Por que foi enviado para cá? Perguntei a Arve enquanto lutávamos. Para ficar em paz. Como assim? Insisti. Eu era o pior da minha companhia. Lutava muito mal, era ruim em tudo, e todos me humilhavam por não conseguir vencer ninguém nas disputas que fazíamos. Comecei a treinar sozinho, todos os dias, e comecei a aprender, mas já não queria mais ficar entre eles. Não queria confiar minha vida a soldados que não mereciam meu respeito. Cheguei a lutar em algumas batalhas, mas me sentia sozinho nas guerras. Só contava com minhas habilidades. Eles começavam a me deixar em paz, porque depois de algum tempo ninguém mais me vencia, e eu pedi transferência para longe. Meus superiores não gostaram da minha atitude e me enviaram para cá, e riam enquanto fizeram isso. Eu fiquei sem palavras e ele continuou. Eu gosto de ficar aqui, nos veem como fracassados por estarmos aqui, mas a meu ver, soldado é soldado em qualquer lugar. Estou servindo como devo fazer. Continuamos a treinar, mas não por muito tempo. O capitão começou a passar mal e levamos para o seu quarto. Ele dormiu em um sono pesado e a febre estava muito forte. Tratamos dele como conseguíamos, mas a vida dele estava cada vez mais frágil. Era a hora do jantar e a troca de turno foi feita. Por que o capitão veio parar aqui? Iori olhou para Lewis antes de me responder. Estava só nós três no refeitório modesto da torre. Ele na verdade não é um capitão, ou melhor, não é mais. Chamamos ele de capitão porque respeitamos como um, completou Lewis. Ele se chama Hampton e oficialmente ele é apenas um encarregado de uma torre considerada inútil. O que aconteceu com ele? Ele perdeu sua patente por desonra, começou a dizer Iori. Ele era considerado um grande capitão, com muitos feitos em batalhas, conhecido por ser um bom estrategista. Mas ele perdeu sua família em uma invasão inimiga, e nunca mais foi o mesmo. Ficou desequilibrado, e em uma batalha que já estava perdida, ele recuou contra a vontade do general, fugiu da batalha e foi encontrado dias depois, e parecia não ser mais o mesmo, e foi enviado para cá, completou Lewis. Aqui ele aos poucos voltou a ser o homem que era. Quando chegamos aqui, essa torre estava em um estado lastimável. E ninguém parecia se importar. Ele reparou ela pedra por pedra, organizou nossas funções, acolheu o grandão e dispensou 2 inúteis que tinham aqui antes. Ele colocou ordem na torre, mas ele pegou uma doença que não sabemos qual é, e nem como curar. E faz 2 estações que ele está esperando a morte.
E ninguém nos escuta quando pedimos médicos ou qualquer outra coisa. Ele não vai resistir por muito tempo. E se formos buscar um curandeiro? Já tentamos. Não tem nenhum por perto. E o da fortaleza mais próximo não pode sair. Não há o que fazer, disse Iori desanimado. É melhor que você entenda o quanto antes, garoto. Nós estamos sozinhos aqui. Hoje acordamos com uma visita. Um senhor caçador, Bonnie é seu nome, veio nos trazer alguns animais que caçou e remédios. Contaram que ele parecia às vezes para conversar. Bonnie era robusto, já bem grisalho e idoso. Vivia com sua esposa em uma cabana não muito longe da torre. Na sua juventude ele foi um soldado, e de alguma forma ele ia visitar a torre para lembrar de sua época. Senhor Bonnie, gritou Leonis animado. Era a primeira vez que o via de tão bom humor. Como estão esses valentes soldados? Entediados, respondeu Iori se aproximando. A Harvey estava de vigia, e eu me prontifiquei para ajudar a carregar a caça. Leonis parecia faminto e estranhamente animado. Me apresentei ao senhor e conversamos um pouco enquanto Leonis preparava um banquete. O capitão saiu de seu quarto para falar com Bonnie e se sentou em volta da fogueira. Estava um pouco frio e estávamos no melhor lugar para se estar. O cheiro da carne sendo assada já me fazia salivar. Leonis era rabugento e mal-humorado, mas cozinhava muito bem. Não demorou muito e o banquete foi servido. Estava delicioso. Fiquei impressionado com a habilidade do cozinheiro. Eu entendi o porquê ele ficou tão animado. Como costumávamos comer a mesma coisa todos os dias, mesmo Leonis variando as receitas, o sabor não mudava muito, mas estava sempre bom para mim. E ali, com toda aquela carne de caça, era o momento que Leonis conseguia aproveitar todo o seu talento. Bendita galinha que você roubou, hein, Leonis? Disse Iori segurando um pernil grande. Tentei entender a brincadeira, mas não consegui. Iori percebeu. Ele foi enviado para essa torre porque foi pego roubando uma galinha no quartel. Iori riu de chorar. Eu só queria fazer um ensopado, protestou Leonis. Aqueles idiotas estragaram todas as comidas. Queria comer algo bem feito para variar. Um brinde a nosso melhor cozinheiro. O capitão levantou seu caneco de vinho na direção do cozinheiro e todos seguiram a saudação. Levei comida para Harvey e perguntei se ele queria descer um pouco para aproveitar a conversa. Me propus a ficar no lugar dele, mas ele não quis. Gostava de ficar sozinho. Como estão as caças, Iori? Perguntou Bonnie. Não sei o porquê, mas está cada vez mais difícil encontrar algum animal. Ou eu estou desaprendendo. Ele riu. Não está desaprendendo, jovem. Tem algo estranho na floresta. Como assim? Quis saber Leonis. Os animais estão agitados. Devem estar mudando para outra região, mas algo está assustando eles. Só pode ser um mau presságio. Este reino é o próprio mau presságio, o capitão começou a dizer. Faz algum tempo que ele está decadente. As coisas estão ficando muito difíceis mesmo, completou Bonnie. Agora até a caça está faltando. Esse novo rei tem explorado o povo, o capitão falou com rancor na voz. É fraco, não sabe governar. Na época do seu pai tudo era muito melhor. Nossas defesas eram fortes. Temia o reino de Malgar. Hoje, defiamos. Essa é uma triste realidade, meu amigo. O caçador ficou com um semblante sério. Outro dia, um velho amigo me enviou uma carta dizendo que não tinha onde morar, porque o rei havia obrigado ele e outros a sair de suas casas, porque não tinham como pagar os impostos. Eu disse que ele poderia vir para minha casa, mas ele não me respondeu mais. Eu temo que aconteceu o pior. O atual rei não é nem sombra do que foi o seu pai. Eu não fazia ideia do que estava tão ruim, comentei sem pensar. Para quem é soldado não está tão mal, comentou Bonnie. Vocês recebem muitos privilégios, moram nos quartéis, têm comida, água. Já para todo o resto está muito ruim. Muitos passam fome, não têm como pagar os impostos e são despejados de suas casas. Mas ninguém ousa desafiar o rei. Como disse, o exército ainda está forte. Eu ouvi alguns comentários assim quando fui à cidade na primavera. Iori começou a dizer. Poucos falam, mas diziam que precisavam de uma revolução. As coisas estão sérias. Leonis dizia com a boca cheia. E não há muito o que fazer, meus jovens. É bom morar em uma cabana no meio da floresta. Os cobradores de impostos não me acham. O senhor riu. Quando a comida terminou, Bonnie ficou mais um pouco conosco e se despediu no fim da tarde. Antes de ir, ele ensinou como criar armadilhas para Iori e eu fiz questão de me oferecer para aprender também. Algumas eram fáceis de fazer, precisavam de árvores e cordas. Coisas básicas. Antes de ir para minha vigília, eu comecei a arrumar os livros que estavam empoeirados.
E pensava sobre o que o Bonnie disse. Mau presságio. Eu nunca gostei dessa expressão, porque sempre significava que algo ruim estava para acontecer. Imaginava o que poderia ser dessa vez. Era minha vez de ficar de vigia no alto da torre. Os dias se passavam e a minha rotina se mantinha a mesma. Fazia meus treinos diários com a espada e com o arco e flecha, e revezava nas vigílias. O vento estava úmido naquele dia. Não iria demorar para começar a chover. Eu havia organizado todos os livros da torre e comecei a ler alguns. Nem eram muito bons. E aos poucos começava a ensinar Iori a ler. Na torre, apenas eu e o capitão sabíamos ler. Assim, eu acabei ficando responsável pelo falcão mensageiro. Iori aproveitava meus turnos de vigia para estudar um pouco. Naquela noite, ele fez o mesmo. Ensinava para ele as palavras, uma a uma. Começava a ensinar a escrever também. Era um bom aluno, aprendia rápido. O que pretende fazer quando seu serviço aqui na torre terminar? Ele me perguntou olhando para o horizonte. Eu ainda não sei, não acho que vou sair daqui tão cedo. Eles costumam trocar os postos depois de 4 ciclos de estações. E essa é minha última estação aqui, pelo menos é o que o capitão disse. O que pretende fazer quando sair? Eu não tenho para onde ir, nem sei quem são meus pais. Desde que me entendo por gente, eu vivo nos quartéis. Passei por vários. E aqui é o lugar onde mais me identifiquei. Vou sentir falta desses chatos. Talvez deixe de ser soldado, forme uma família. Venho pensando nisso ultimamente. Talvez eu só queira descansar, ter filhos parecidos comigo, uma esposa, uma casa simples. Acho que quando eu sair, muita coisa vai estar diferente. Disse pensando na minha família. Eu sentia saudade deles. Você tem para onde voltar? Tenho sim. Deixei minha mãe e meus irmãos para vir servir. Queria seguir o exemplo do meu pai, que também serviu e foi um bom soldado. E o que aconteceu com ele? Morreu em batalha, há muito tempo atrás. Eu ainda era pequeno. Sinto muito. Não se preocupe, já faz muito tempo. Dizem que ele morreu como um herói. Segurou os inimigos para que seus companheiros escapassem. Vou pegar uma bebida para brindarmos em honra a seu pai. Iori desceu as escadas e eu olhava para o horizonte. Tinha poucas lembranças do meu pai, mas eu sentia saudade dele. E também da minha mãe e dos meus irmãos. Já estava muito tempo fora. Muitas noites eu pensava em voltar para casa. E essa noite foi mais uma que senti uma profunda saudade de casa. O vento ficou mais forte e o ar mais úmido. A chuva se aproximava e eu me encolhia buscando proteção contra o vento, que começava a ficar frio. Percebi uma movimentação estranha ao norte. As árvores balançavam, e não pela força do vento. Mexiam em lugares específicos. Comecei a chamar a todos, mas não acreditavam muito. Já estavam acostumados a não acontecer nada naquela torre. Porém, o que movia as árvores se aproximava. Não consegui identificar o que era. Insisti em chamá-los. Começava a ver vultos no início da floresta. Estava longe, mas era parecido com o que vi no meu primeiro dia ali. Algo nos observava. Iori voltou apressado por causa dos meus gritos de alerta. Notou o mesmo que eu e começou a gritar mais forte. Estava surpreso. Queria que fosse mentira. Vai avisar o capitão, disse ele sem fôlego. Diz que aguardamos ordens. Corri apressado até o quarto do capitão e o vi sentado na cama. Parecia pronto para agir. Mesmo estando em seu estado debilitado, expliquei a situação a ele. Eu estava tão nervoso que me embolei um pouco com as palavras, mas consegui dizer tudo. Prepare a ave. Escreva dizendo que estamos sendo atacados. Ele disse sem hesitação. Todos nós ficamos a posto no meio da noite e nada aconteceu a princípio. Os vultos desapareceram. Preparava a ave com a mensagem e olhava pela janela. Tudo voltou a ficar calmo. Preferi não esperar para ver. Terminei de escrever a mensagem e logo enviei o falcão e voou em direção à fortaleza mais próxima. Fui bem direto na mensagem e rezei para que eles não nos ignorassem. A torre se localizava no meio de uma planície vasta. Era cercada por floresta por todos os lados. Uma pequena estrada levava em direção à cidade mais próxima, que ficava a 10 dias de viagem. Notei que as árvores em todas as direções voltaram a movimentar, e vi o primeiro homem sair, vestia negro e com armaduras leves. O segundo e o terceiro saíram logo após, e cada vez mais soldados saíam da floresta, em todas as direções. Não demorou muito para ser difícil contar quantos eram. Notei que não havia bandeira. Escutei um barulho e percebi que o falcão com minha mensagem havia sido abatido por uma flecha. Estávamos cercados e sozinhos. Consegui contar pelo menos 100 inimigos, e reparei que haviam outros dentro da floresta, mas saíam aos poucos.
E outra vez naquela noite, eu senti saudade de casa. Vi o capitão subindo as escadas para chegar ao alto da torre. Negou-me ajuda, já estava com a besta de mão pendurada nos ombros, e se escorava na parede para conseguir andar. Quando viu com seus próprios olhos a situação, disse o pior palavrão que eu conhecia. Esperávamos suas ordens. Ele olhou em volta, estudou a situação. Os inimigos nos cercavam e preparavam uma formação para iniciar a marcha. Eles não têm bandeira, começou a dizer o capitão, se escorando em uma das colunas do alto da torre. Pode ser um exército de mercenários, mas por que Jundorn os contrataria? Eles não teriam força nem audácia para nos atacar assim. Pretendem avançar pelas nossas terras, se aproveitando que é uma parte pouco fortificada do nosso reino. Malditos traidores! Ele cuspiu no chão em repulsa. O que faremos, senhor? Perguntei. Vamos fazer esses malditos lembrarem da torre de vigia Ganon. Arve, reforce a porta. Coloque tudo que possa bloquear a entrada deles. E ele saiu para cumprir a ordem do capitão imediatamente. Leonis, prepare o óleo quente e as festas incendiárias. Vamos aquecer esses malditos e rezar para não chover. Não seria melhor a gente fugir? Propôs o cozinheiro. Eles têm cavalos, disse o capitão sem precisar olhar para a formação inimiga. Vá rápido e volte com um balde de óleo. Vamos fazer o possível para manter eles afastados. Sim, capitão, respondeu ele contrariado. Iori, pegue todas as aljavas que conseguir e posicione em todos os pontos da torre. Espere o óleo e se prepare. Iori desceu para pegar as aljavas. Ficava um lance de escadas abaixo de onde estávamos. Garoto, ajude Arve a bloquear a porta. Mas antes de ir, me diga. Eu vi mesmo a nossa ave mensageira ser abatida? Sim, senhor. Eles estão vindo de todos os lados e devem estar posicionados no meio da floresta. Me diga o que vê. Como está a formação deles? Ele não conseguia ficar de pé. Estava encostado na coluna pegando fôlego e armando sua besta. Parece que estão esperando alguma coisa. Estão se espalhando, mas sem pressa. Querem ter certeza que não vamos fugir. Esses miseráveis sabem o que estão fazendo. Tenho certeza que eles não vão fazer um cerco. Para eles, é necessário que tudo acabe essa noite, ou eles vão perder toda a vantagem da surpresa para o próximo ataque. Na cabeça deles, a gente é apenas um pequeno obstáculo. Por isso precisamos de fogo. É a alternativa que temos de avisar do ataque. Uma distância de 5 dias. Vamos precisar de muito fogo, e a noite não nos ajuda. O que me preocupa é esse vento úmido. Pode chover a qualquer momento. Pode ser isso que estejam esperando. O que vê? Ainda estão entrando em formação, mas alguns saíram de dentro da floresta. E parece que agora estão em pelo menos 150. Consigo ver 10 a cavalo, arqueiros ao norte. Estão em maior número no norte. Pelo visto, querem atrair nossa atenção para um lado, na direção contrária do nosso portão. Vai ajudar Arve. Faça o portão ficar intransponível e prepare baldes de água. Fale para Arve cuidar do portão e depois você volte aqui. E espero que tenha uma boa pontaria. Ele tossiu e eu o deixei no alto da torre. Iori subia com o maior número de aljavas que conseguia carregar. Leonis posicionava o óleo quente no alto da porta. Era a única entrada. Separava baldes com óleo que sobrou. Carregava vasilhas de vidro. Subia e descia as escadas correndo para conseguir levar tudo. Arve já havia colocado todos os armários que encontrou na frente do portão. O ajudei a colocar mesas e cadeiras. Meu coração estava disparado. Rezava para ser o suficiente. Arve posicionou lanças perto de onde ficaria. Eu o vi treinando bastante arremesso de lança. Seria muito útil se fosse aberta qualquer brecha na porta. Preparei baldes com água. O fogo era outra preocupação. Tive a ideia de já jogar alguns baldes d'água para dificultar a madeira pegar fogo. Era melhor prevenir o quanto desse. Após terminar de ajudar Arve, subi ajudando Leonis com um balde de óleo. No alto da torre, viu que os inimigos começavam a avançar. Demoraria um pouco para chegar por causa da vasta planície que nos separava. O capitão enchia as vasilhas de vidro com o óleo, e Iori arremessava a uma distância que considerava segura. Repetiam a ação, circulando toda a torre com uma linha de óleo. Eu, Leonis, Iori e o capitão preparávamos nossas armas. Nos vestimos com uma cota de malha e a parte de cima de uma armadura. Cingimos nossas cinturas com uma espada e nos preparamos para o ataque. Iori esperaria eles se aproximarem para acender o óleo. As ordens do capitão eram para atacar livremente quando ele estivesse no alcance, e não deixar ninguém chegar ao portão. E assim esperamos eles se aproximarem. Eu estava tenso. Era a minha primeira batalha. E logo uma tão desfavorável. Minhas mãos tremiam e eu tentava disfarçar. O início da luta estava cada vez mais próximo. O vento soprava frio e eu suava. Não queria que fosse o fim.
Eles entraram no alcance de nossas flechas, corriam em nossa direção em uma disparada rápida. Nossas flechas cruzaram o ar e acertaram os inimigos. Muitos caíram no nosso primeiro ataque. Iori acendeu o óleo e começamos a alvejar o inimigo com flechas incendiárias. Torcemos para o fogo se espalhar. O fogo fez o inimigo recuar por um instante. Alguns gritavam de dor provocada pelas queimaduras. Iori era o melhor arqueiro. Atirava 2 flechas no tempo que eu atirava uma. Ficou na direção do norte. Eram mais inimigos e ele atirava flechas sem parar. Eu fiquei responsável por guardar o portão do alto da torre. Eram menos inimigos, mas não estava sendo fácil. Subiam as pedras que circulavam a torre e se abrigavam nas elevações, se espalhavam para dificultar minha tarefa. O capitão mal conseguia ficar escorado na parede para arremessar virotes com sua besta. Era lento para armá-lo para um segundo disparo, mas estava se esforçando. Linus não era um bom arqueiro e usava também uma besta de mão. Nem todos seus ataques abatiam os inimigos. Ainda estávamos protegidos do avanço do inimigo pela parede de fogo em volta da torre. E eu senti um vento passar rápido próximo do meu rosto. Disparavam flechas contra nós. Estávamos protegidos pela parede de pedra, mas ouvi Linus gritar de dor. Uma flecha acertou seu ombro esquerdo. Ele urrou de dor e ameaçou todas as gerações futuras dos seus inimigos. Pegou sua besta e voltou a atacar, gritando e xingando tudo e todos. Devia estar sentindo uma forte dor. Durante uma saraivada de flechas, eu escutei o primeiro pingo de chuva. Não demoraria muito para nossa parede de fogo desabar. Maldita chuva! Gritou o capitão, vendo a chuva ficar cada vez mais forte. Os inimigos conseguiram se aproximar da torre, por todos os lados, e tentavam arrombar o portão. Escutávamos gritos desesperados de dor, e percebi que Arve havia despejado o óleo quente nos primeiros que avançavam contra sua barricada. Mas logo voltamos a ouvir batidas no portão, e ele não resistiria muito. Precisamos avisar do ataque, gritou o capitão. Nossa ave foi abatida, alguém precisa ir. O garoto disse Iori sem deixar de disparar suas flechas. É a melhor opção, ele é o mais novo e tem mais perna para correr. Não vou deixar vocês aqui, neguei a opção. Nós não temos chance, só estamos adiando o inevitável. Pare de questionar, é uma ordem. Você vai escapar e avisar do ataque. O inimigo não pode avançar por nossas terras. Os estragos vão ser devastadores. O capitão tossiu, já não lhe restavam muitas forças. Todos nós podemos escapar, precisamos ir para a floresta. Insisti. Fique quieto e escute o que eu vou dizer. O capitão parou de arremessar seus virotes e olhou diretamente para mim. Nós somos apenas sentinelas. Nosso dever é alertar qualquer sinal de avanço de tropas inimigas. E vai ser isso que vai acontecer, então escute com atenção. Você vai pegar o maldito cavalo e vai correr em direção à fortaleza. Não será fácil, pode ter certeza disso, mas você precisa conseguir. Não pare para descansar até o final do segundo dia, e vá pela floresta, e informe tudo ao Capitão Morkey. Ele é um idiota, mas vai saber o que fazer. Diga que vimos apenas a ponta do exército inimigo, e eles chegarão na fortaleza logo em seguida. E tome cuidado. E essa é uma ordem, soldado. Sim, senhor, respondi com um aperto no peito. Iori me olhava com uma expressão de despedida. Queria que tivesse outra opção. Não queria deixá-los ali. Escutamos batidas fortes no portão. Parecia que o som de uma aríade. A madeira trincava e somava ao som da chuva cada vez mais forte. Iori assumiu o posto que eu estava e começou a acertar flechas nos que se aproximavam do portão. O capitão voltou a atacar e deu a última ordem. Desçam e preparem a fuga dele. Eu cuido desses malditos daqui de cima. Nesse momento escutamos um forte estrondo. Era o som do portão sendo destruído. Eu, Iori e Linus descemos as escadas com pressa. Linus estava ensanguentado, mas seguia firme atrás de nós. Quando chegamos na parte de baixo, vimos Arve arremessar lanças em quem tentava passar. Os inimigos abriram um espaço no portão, suficiente para passar um de cada vez, e Arve aproveitava para os acertar. Os inimigos pulavam os armários e entulhos que colocamos para tampar a passagem. Era necessário escalar a pilha de madeira. Iori ajudou Arve arremessando suas flechas certeiras. Continuava batendo na porta e cada vez mais a fresta aumentava. Comecei a preparar o cavalo, e Linus saiu com pressa até a cozinha. Iori explicou a ordem do capitão a Arve e ele se preparou. A torre de vigia tremeu com forte impacto, e percebemos que havíamos sido acertados por uma catapulta. Algumas pedras caíram sobre nós e percebemos que a metade de cima da torre havia sido destruída. Só pude gritar. Capitão! A poeira começou a baixar. A escada estava obstruída por pedras, mas não havia tempo de lamentar a morte do capitão.
Precisava seguir sua ordem. Arve continuava lutando contra os inimigos que invadiam a torre. A entrada estava mais larga, e Iori tentava ajudar, mas cada vez mais inimigos entravam. A cabeça de Iori sangrava. Uma pedra havia o acertado. Mesmo assim, ele continuava firme. Aqui, comida para 5 dias. Leonis voltava com as porções. Racione ao máximo, como uma vez por dia. Vá pelo centro da floresta. Vai ser mais fácil despistar eles. O cavalo já está pronto. Disse e agradeci por terem lembrado de colocar o cavalo para dentro. Não vá pela estrada, não até despistar esses malditos, recomendou Leonis. Subi no cavalo e me preparei para escapar. Meu coração estava apertado, não queria deixá-los ali. A árvore abria caminho, os inimigos empurravam os entulhos para entrarem, era a minha rota de fuga. A árvore avançava com bravura usando todas suas habilidades com a espada, com muito mais intensidade que via em seus treinos, uma disparada heróica. Iori dava cobertura com suas flechas. Meu cavalo estava assustado com os gritos, e eu o acalmava esperando a oportunidade de escapar. Mas uma flecha atinge a barriga de Arve e o fez apoiar sobre seu joelho. O portão ainda estava cheio de inimigos que impediam minha saída. Vi se aproximarem de Arve para matar o bravo soldado. E o primeiro foi morto por uma flechada no pescoço, mas o segundo saiu da cobertura criada por seu aliado abatido por Iori e avançava contra Arve, que tentava ficar de pé. Sua espada desceu na direção do soldado, mas bateu no escudo de Leonis, que gritou de dor. Segurava o escudo com seu braço ferido e, com uma espada na mão, gritou e avançou contra os inimigos para terminar o que Arve começou. O cozinheiro disparou até a porta e eu o segui. Foi alvejado por várias flechas e tombou sem vida ao sair do portão, empurrando seus inimigos com seu peso. Os arqueiros estavam na minha frente. Os atropelei com raiva, com minha disparada a cavalo. Um arqueiro mirou seu arco contra mim, mas fui parado pela flecha de Iori que estava no portão acertando quem tentava me acertar. Ainda em minha disparada, ouvi o som do grito de Arve, que havia levantado para terminar sua missão. Corria em direção aos inimigos do lado de fora da torre. Os atrasavam e eu continuava em direção à floresta. Ouvi pedras sendo arremessadas contra a torre. Estava distante para ver o que estava acontecendo, mas acredito que nem mesmo os invasores teriam sobrevivido. Não restava muitos inimigos onde eu estava. A investida dos meus companheiros abriu caminho no circo. Corri sem olhar para trás. O que me restava era cumprir o meu dever e fazer com que o sacrifício deles não fosse em vão. Não olhei para trás. Quando cheguei na floresta eu chorei, mas sem deixar de cavalgar. O terreno era difícil, não conseguiria seguir a toda velocidade, mas continuei. A chuva ficou mais forte. Não escutava meus inimigos. Sem saber se estava sendo perseguido, eu avancei. Precisava sobreviver. Não apenas por mim. Lembrava de como foram meus dias na torre. Não haveria tempo para me despedir, e muito menos para viver meu luto. Avancei. Sem olhar para trás, avancei. E sentia que não tinha terminado. Continuei a cavalgar em direção à fortaleza. Já não escutava os sons da batalha. Imaginava que era o fim. Inimigos a cavalo me seguiam. Tentava despistá-los na floresta densa. Flechas passavam próximos de mim. Atiravam sem ter certeza de onde eu estava. Senti meu corpo ser projetado para frente e percebi que meu cavalo havia tropeçado em uma armadilha. Rolei no chão e senti fortes dores. Me esforcei para me levantar e continuar correndo. Mancava e procurava os lugares mais estreitos para passar. Corri o quanto podia e meu fôlego já estava no fim. Senti que eles tentavam me cercar. Me encostei em uma pedra e comecei a preparar uma armadilha que o velho Bonnie havia me ensinado. Era simples e precisava de uma corda e árvores. Criei um perímetro com a corda por entre a vegetação. Me escondi subindo em uma árvore e os esperei passar com meu arco e flecha em mãos. O primeiro passou por minha armadilha e caiu junto com seu cavalo, e eu acertei uma flecha em seu peito.
O segundo se aproximava sem entender o que aconteceu, e eu o acertei o derrubando do cavalo sem vida. Desci da árvore antes do terceiro chegar. Não sabia quantos eram e precisava ser o mais furtivo possível. Lembrava do meu treinamento na floresta e as instruções de caça de Yori e de Bonnie. Estava em desvantagem, mas precisava fugir. O terceiro inimigo se aproximava com cautela, e não notou meu esconderijo. Me aproximei por trás e rasguei sua garganta. Escutava vozes vindo de várias direções. Precisava mudar minha localização. Estavam distantes e aproveitei para avançar. Consegui despistá-los com muito esforço. Estava sem forças quando encontrei a cabana do caçador Bonnie. Bati à porta. Precisava avisá-lo do acontecido. Ele também deveria fugir. Ele me atendeu. Estava alarmado e com um punhal na mão. Expliquei o acontecido enquanto sua esposa me servia água para me acalmar. É uma pena tudo o que aconteceu, ele disse sentando. Eram bons homens. Vocês também precisam fugir, eu disse preocupado. Vou preparar nossas coisas, querido. Bonnie preparava o seu arco e uma bolsa de viagem. Agora entendo o comportamento estranho dos animais. Deviam estar se escondendo há dias nessas florestas. Tudo vai ficar bastante agitado. Escutamos batida na porta, e Bonnie me indicou onde me esconder sem me dizer nada. Escondeu seu arco e sua bolsa de viagem, colocou um sorriso no rosto e abriu a porta. Estão perdidos por essas terras, senhores? Haviam 2 soldados vestidos de negro na porta. Não pareciam dispostos a conversar. Procuramos um jovem. Acredito que ele tenha vindo nessa direção. Jovem? Querida, você viu algum jovem? Não, faz tempo que não vejo um. Aqui vive apenas eu e meu marido. Nossos filhos partiram cedo para viajar pelo mundo. Nos enviam cartas às vezes. Mas acredito que não sejam eles que vocês procuram. Desculpe por não poder ajudar. Não vão se impor se procurarmos aqui, não é? Um deles disse entrando na casa. Com todo respeito, mas me importaria sim, protestou Bonnie sem se intimidar. Por acaso são representantes de Malgar? Não vi seus brasões. Me parecem mercenários. O caçador parou de falar e colocou a mão na barriga. Do meu esconderijo pude ver o sangue encharcando sua roupa. Bonnie caiu e sua esposa gritou. Um dos mercenários segurava uma adaga suja com sangue. Velha, onde ele está? Perguntou ele sem paciência. Eu não o vi, a esposa de Bonnie chorava. Deram um soco nela e a senhora caiu no chão. Esperei o melhor momento e apunhalei um pelas costas com minha adaga e arremessei ela no segundo, mas não o feri suficiente para matar. Ele gritou andando em direção à porta e eu o decapitei com a minha espada. Ajudei a esposa de Bonnie a levantar. O caçador já havia falecido. Escutei a madeira estalar e um calor forte se espalhou pela cabana. O fogo começou pelo teto de palha e se espalhou pelas paredes de madeira. A senhora pegou o arco de Bonnie e sua bolsa de viagem. Ela me indicou uma saída pelos fundos enquanto a fumaça se espalhava. O calor começava a ficar insuportável e difícil para respirar. Saímos pelo celeiro e nos deparamos com um mercenário. A senhora perfurou o coração do inimigo com uma flecha. Seu olhar era de fúria. Ela também era caçadora e grande arqueira. Já havia matado mais 2 que se aproximavam enquanto nos dirigíamos para a floresta. Mas ela parou de andar. Foi atingida nas costas por uma lança. A senhora cambaleou e caiu sem vida. Eu fugia com toda a velocidade que conseguia, mas não acreditava em tudo o que estava acontecendo. Um sentimento profundo de raiva começou a dominar o meu corpo. Minhas pernas corriam, mas eu queria lutar. Se fosse para morrer, eu preferia morrer lutando até o fim. Lembrava de tudo que havia passado para chegar até ali. Todos os treinos exaustivos, as noites em vigília, os amigos perdidos, a crueldade com o casal de caçadores. Tudo isso servia para aumentar o meu ódio. Para ser sincero, já não tinha mais esperança de sair vivo. O exército de mercenários se espalhavam. Era questão de tempo me encontrarem. Continuava caminhando pela floresta, tentando fazer o mínimo de barulho. Pensava nas minhas alternativas. Estava pronto para morrer. E se fosse a minha hora, preferia que fosse lutando até o fim das minhas forças. A chuva me ajudava a ser mais furtivo. Precisava correr, mas eu queria lutar. Queria vingar a morte de todos que eu conheci nesses dias que estive na torre de vigia. Minhas chances eram pequenas. Não precisaria enfrentar todos, apenas o que estava no meu caminho. Avistei o primeiro mercenário passar próximo de mim. Me escondi atrás de um arbusto e esperei ele passar. Cravei uma faca em seu pescoço e segurei seu corpo para não cair no chão. O revistei e encontrei uma corda. Seria útil. Escondi o corpo e continuei avançando pela floresta. Precisava chegar a um lugar para anular minha desvantagem numérica. Mais à frente encontrei uma caverna e decidi que ali seria o lugar que lutaria. A caverna era pequena, estava escura. Peguei pedaços de madeira e comecei a fincá-las no chão.
Enrolei a corda deixando ela no escuro, criando uma dupla armadilha. Não iria parar os mercenários, mas me daria tempo. Preparei as flechas e esperei ali no escuro. Sabia que estavam próximos. Escutava suas vozes cochichando, e se eu continuasse me alcançariam sem muita dificuldade. Alguns estavam a cavalo. Escutei as vozes deles se aproximando e me preparei. Começaram a vasculhar a entrada da caverna. Eram 2 e pareciam se divertir na busca. O primeiro acionou a armadilha e a madeira enterrou em sua perna, o fazendo gritar. Acertei o outro com uma flecha e depois acertei o que estava no chão. Iria atrair os que estavam próximos, e eu precisava mudar a minha localização. Me escondi em uma árvore próxima e esperei. Mas 3 mercenários se aproximaram e viram os corpos de seus companheiros sem vida. Vasculhavam a caverna, e eu acertei uma flecha nas costas dos que estavam para trás. Os outros 2 procuravam a direção que veio a flecha, e eu aproveitei para acertar o segundo. O terceiro mercenário se defendeu com o seu escudo e seguiu em minha direção. Saquei minha espada e o enfrentei. Não o deixei contra-atacar, o golpeei com o ódio que estava dentro de mim. Ele caiu e eu atingi a perna dele. Foi quando ele abriu uma brecha, e eu o finalizei. Corri para dentro da floresta e percebi que estava sendo perseguido por mercenários a cavalo. Eram 2, um deles arremessou uma lança e quase me atingiu. Corri a toda velocidade, trocava de direção frequentemente. Pulava árvores caídas, pedras, o que pudesse atrasar os cavalos. Ainda estavam próximos, e eu usei uma árvore para me proteger do ataque que viria por cima. Arremessei uma faca no cavalo do mercenário que estava mais próximo. Odiei ter recorrido a isso, mas não tinha opções. O cavalo relinchou e derrubou o mercenário. O segundo investiu contra mim e eu desviei rolando no chão. Finquei minha espada no inimigo que estava preso embaixo do cavalo e peguei a lança que ele segurava. Novamente, o outro correu na minha direção. Virei a lança e arremessei. Ele caiu sem vida e eu senti uma dor aguda. Ele havia atingido com a espada no meu ombro. O sangue começou a jorrar. Não parecia ser muito profundo, mas era a pior dor física que tinha sentido até aquele momento. Peguei o cavalo do mercenário e cavalguei em direção à fortaleza. A perda de sangue me enfraquecia. Lutava para ficar acordado. Continuei até o fim da floresta e aproveitei a planície para me distanciar do exército que me perseguia. Foram dias difíceis até chegar à fortaleza. A ferida infeccionou e eu quase morri muitas vezes. Os inimigos ficaram para trás na floresta. Foi uma luta de sobrevivência. Havia perdido as rações de viagem que Linus me entregou. Sobrevivi à base de frutas e animais que consegui caçar. Ao terceiro dia de viagem, soldados aliados me encontraram. Viram minhas fogueiras maiores que o necessário e enviaram um grupo para investigar. Não teria sobrevivido se não fosse eles. Me encontrar desmaiado e ardendo em febre. Tive sorte. Não resistiria mais um dia. Expliquei toda a situação a caminho da fortaleza e tiveram tempo para se prepararem para o ataque iminente. Eu não estava em condições de lutar. Só podia rezar para conseguirmos vencer. A batalha aconteceu enquanto eu estava sendo tratado. Só pude escutar os sons familiares. Sem a surpresa, o exército mercenário não conseguiu vencer. Mas foi uma batalha difícil. Perdemos muitos soldados. Eu finalmente pude descansar. Mas esse ataque seria o sinal que muitos outros viriam após. E eu precisava voltar para a minha vigília. Quando finalmente pude me levantar, me preparei. Uma nova batalha estava próxima. Continuaria lutando até não ter mais forças. E se caso eu não volte a escrever neste livro, por favor, conte à minha família que eu os amo. Se gostou, deixe seu like e comente o que achou do capítulo. E adquira também o livro dessa série para ajudar o canal para criar cada vez mais séries. Link na descrição. Muito obrigado, até a próxima.